Fabrício Queiroz voltou a ameaçar Bolsonaro. Dessa vez, as ameaças vieram em uma entrevista exclusiva para a revista Veja. E as ameaças de Queiroz, como você bem sabe, não são ameaças diretas a Bolsonaro. Ele adota uma linha mais milicianesca, mandando mensagens cifradas, mandando indiretas e, principalmente, fazendo acenos para Bolsonaro, lembrando da sua existência, algo que o Bolsonaro gostaria muito de esquecer. E nessa entrevista ele jogou uma certa bombinha no colo do Flávio Bolsonaro. E como eu sei que não são todas as pessoas que têm acesso à revista Veja, eu quero compartilhar com vocês essa entrevista que eu considero bastante ameaçadora. Então já clique no botão de gostei, se inscreva no canal, obviamente estamos chegando perto à marca dos 150 mil inscritos, tragam mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão e coloquem aí nos comentários se vocês acharam ou não acharam essa como sendo uma ameaça do Fabrício Queiroz. Um ponto que eu quero destacar dessa entrevista é a proximidade de Fabrício Queiroz com o capitão Adriano da Nóbrega, miliciano que foi morto em uma operação policial em 2020 na Bahia. Fabrício Queiroz diz que Adriano foi o melhor policial com quem ele já teve a oportunidade de conviver. Algo muito estranho e mostrando a proximidade dele com um dos chefes da milícia do Rio de Janeiro, a milícia de Rio das Pedras, o escritório do crime. Segundo Rony Lessa, que é um dos suspeitos de ter tirado a vida de Marielle Franco, o escritório do crime foi o responsável pela operação que culminou com a retirada da vida de Marielle Franco. Então perceba que tudo começa a ficar cada vez mais intrincado. E o Fabrício Queiroz, ele quer disputar uma vaga para ser deputado federal pelo Rio de Janeiro. Bolsonaro não quer que Fabrício Queiroz seja o seu candidato. Bolsonaro tem outros planos. Mas Fabrício Queiroz insiste, isso é óbvio, porque se ele for deputado federal eleito, vai ter certas proteções da justiça. E Queiroz sabe, assim como Flávio sabe, e também como o próprio Bolsonaro também sabe, que após a derrota de Bolsonaro, e ao que tudo indica, ela vai ocorrer, vai acontecer uma forte reação jurídica contra Bolsonaro, contra a família e obviamente contra Fabrício Queiroz, que é o elemento mais fraco de toda essa história, está envolvida diretamente no esquema das rachadinhas. E a grande questão do Fabrício Queiroz, pessoal, que nós temos que sempre lembrar é essa ligação que ele tem com o Adriano da Nóbrega, com o miliciano Adriano da Nóbrega, porque é a ligação direta da família Bolsonaro com o crime organizado do estado do Rio de Janeiro, e o Flávio está sendo investigado também por isso. Olhem só essa pergunta que foi feita pela revista Veja, e aí vem a primeira ameaça. Guarda mágoas do clã Bolsonaro? Queiroz falou o seguinte: nenhuma. Não fui abandonado. Nenhuma não fui abandonado. Para logo em seguida falar o seguinte: mas, se eu sou o presidente, pegaria o Queiroz e botaria do meu lado, entendeu? Ou seja, se eu fosse você, Bolsonaro, eu me teria ao seu lado e não como inimigo. E ele continua: teria me levado para Brasília, nem que fosse para cortar grama no Palácio do Planalto. Quantos vagabundos há por aí, todos empregados? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Revelou uma certa mágoa, hein? Revelou uma mágoa e falou assim: fique esperto, Bolsonaro, é melhor me manter perto. Esse foi o recado. E ele continua: o senhor operava a rachadinha como afirma o Ministério Público Fluminense? E ele diz: que rachadinha? Qual é o problema de ter dinheiro na minha conta? Não estava na cueca não. Sou um cara que faz rolo. Ele admite que ele faz rolo. Sou um cara que faz rolo. Quem depositou na minha teve lucro, pelo menos um lucrozinho. Quanto às despesas do Flávio, é coisa normal. Até as minhas eu já pedi para pagar no banco. E aí depois pergunta dos imóveis e ele fala assim: isso aí não é problema meu. Isso aí é coisa do Flávio. Ou seja, ele que se resolva. Eu não tenho nada a ver com os imóveis. Ou seja, ele tirou dele da reta. Então primeiro Queiroz acena para Bolsonaro: é bom me ter ao lado. Depois ele fala: eu faço rolo, quem depositou na minha conta teve dinheiro. E joga a bomba dos problemas dos imóveis para o Flávio Bolsonaro. E aí ele faz um último recado no finalzinho da entrevista, na última pergunta que foi revelada pela revista Veja. Ele diz para Bolsonaro, sinalizando que ele sabe muito sobre a família do presidente. Então depois de falar: é bom você me ter ao lado, ele finaliza indicando que ele sabe muita coisa. Esse aqui foi o despertador. Perguntado pela revista Veja o seguinte: ainda fala com o presidente? Queiroz é curto e grosso: não. Sou militar e obedeço, ou seja, estou longe. Porque no decorrer da entrevista ele fala que o encontro com o Bolsonaro e também com o Flávio, o qual
deu uma bênção para que ele pudesse disputar a eleição. Flávio não o chamou para entrar ao PL, o partido do Bolsonaro, o partido do Valdemar Costa Neto. Mas Flávio, através de um interlocutor, de Fabrício Queiroz, que se encontrou com o senador, falou que o Queiroz pode sair como candidato. Mas ele não o chamou para ser integrante do PL e eles não falam sobre Fabrício Queiroz. A família Bolsonaro não fala sobre Queiroz. E aí a Veja perguntou: não falo com o Bolsonaro, sou militar e obedeço, ou seja, estou longe. E aí ele faz uma nova ameaça. Olhem só o que ele diz. Desde 1984, a gente tinha uma afinidade legal, pô. Ou seja, desde 1984, nós temos uma afinidade de 38 anos, de 40 anos. Antes mesmo do Bolsonaro ser vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Então ele fala, eu conheço o Bolsonaro faz 40 anos. 40 anos que eu conheço o Bolsonaro. Peguei os filhos dele no colo. Tudo noivinho, tudo novinho, loirinho e bonitinho. É óbvio que esse final, Queiroz ele fala para Bolsonaro, eu conheço sua vida, eu conheço a vida dos seus filhos. Então essa mensagem, essa reportagem ou essa entrevista que o Queiroz concedeu para a revista Veja é uma entrevista repleta de ameaças do Fabrício Queiroz a Bolsonaro. Primeiro ele fala, é bom você me ter ao lado. E no final ele resume, é bom você me ter ao lado porque eu sei tudo da sua vida. Absolutamente tudo. E ele mostra ao longo dessa entrevista que ele tinha uma relação próxima com o Adriano da Nóbrega, como eu falei, mas ele reforçou aquela fala do Fred Vassef, né, o anjo, dizendo que ele, o anjo, abrigou o Fabrício Queiroz na sua residência porque havia informação de que o Queiroz seria morto. E quem trouxe essa informação para o Fabrício Queiroz, segundo as palavras do Queiroz, foi o capitão Adriano, o miliciano. Ou seja, a relação de ambos era muito, mas muito próxima. E o Queiroz tinha uma relação próxima com a família Bolsonaro, e uma relação próxima com a família do Adriano. O Adriano da Nóbrega tinha uma relação também com o Flávio, porque foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe do Adriano trabalhavam dentro do gabinete e duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega recebiam dinheiro das rachadinhas do Queiroz e do Flávio Bolsonaro também, ao que tudo indica foi mostrado pelo Ministério Público e pela investigação. Queiroz é uma bomba para os bolsonaros. Bolsonaro quer esquecer, quer colocá-lo embaixo do tapete. É um esqueleto que ele tem dentro do armário. Mas Queiroz, de vez em quando, gosta de abrir a porta do armário e falar para Bolsonaro, eu estou aqui. E eu tenho uma memória de elefante para poder falar tudo o que eu sei, porque desde muito pequeno eu já pegava seus filhos no colo. Se eu sou Bolsonaro, eu ficaria assustado.